Atenção, comando das estrelas, terra chama pra nos ensinar. Vem dentro dos portais desses nobres canais, vem com o brilho da luz de Mica. Atenção, seres da natureza, deem seu grito de libertação. Da savana ao leão, ao condor guardião, força e garra, espantando a extinção. Boa noite a todos. Aqui para dar uma atualização um pouco atrasada, essa live supostamente começaria às 8 horas da noite. O Vitor e o Dr. Maurício estão deslocados em Cunha desde segunda-feira, trabalhando arduamente, um trabalho que eu gosto de chamar, na verdade, de serviço e não de trabalho. Ai, Kênia, grata por estar aqui. Agradeço, pessoas queridas, entrando aqui. E dentro disso tudo, houve uma reunião essa tarde, que demorou bastante, o que é ótimo, porque quando uma reunião demora bastante, é que pessoas estão falando, pessoas estão ouvindo, diálogo está acontecendo. E eu vejo que boa parte das questões que a gente tem no mundo, obviamente elas estão sempre centradas no ser humano, né? Ou seja, nesses lugares difíceis que o ser humano tem e projeta no mundo. Mas desdobrando isso um pouco na falta de diálogo. Então, quando a gente consegue estar aberto para escutar uma outra opinião, para de repente saber de uma outra perspectiva, aí eu vejo que mundos colidem. E onde mundos colidem, a gente pode criar novos universos e novas realidades. Porque a gente não é o mesmo depois que encontra com alguém, aquela outra pessoa, aquele outro ser também muda. Isso pode ser para melhor ou para pior. Vai depender de como a gente vai conseguir digerir. E eu coloquei esse título da live como digestão. Pelo seguinte, quinta-feira é o dia que a gente fala de receitas. E nessa semana também, falando de todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, de todos os desafios que existem quando a gente entra numa situação de desastre, de resgate, a vida no santuário não fica em pausa, né? As coisas continuam acontecendo aqui. Bom, e aí eu comecei a perceber o que eu estava conseguindo digerir. E lembrei de um pensamento ayurvédico que diz que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente consegue digerir. E isso leva a história para mais do que o estômago, leva inclusive para a mente e para o coração da gente. Por exemplo, quando a gente não consegue digerir a raiva do outro, às vezes a gente quer vingança. Quando a gente consegue digerir a raiva do outro, a gente sente compaixão. Faz sentido isso? E aí, no meio de tudo isso, sabe, que começou a acontecer essa semana, na verdade na semana passada, mas tô colocando nessa semana exclusivamente dessa interação do santuário dentro do caso todo. Eu parei e falei, o que eu posso agradecer por tudo isso, sabe? Frente à adversidade, frente ao desespero, frente à tristeza, à morte, à doença, ao desentendimento. O que eu posso olhar e agradecer? E uma das coisas que eu posso agradecer, é a filosofia. E com isso aqui eu deixo também uma reflexão para vocês, para que a gente sempre tenha algo onde a gente possa se segurar que não é desse mundo. Porque eu não sei se vocês estão notando, mas as coisas que são desse mundo estão ruindo. O que aqui existe nessa terra está tremendo, é como se tivesse chegado um balanço muito forte. E esse balanço está mexendo com a gente, com cada um de nós. E aí, óbvio que a gente pode ser pessoas maravilhosas, cada um de nós, um ser humano incrível, quando o dia tá sol. Agora, na hora que a gente pega o saquinho de sal e fala, toma um pouquinho, vamos comer junto, então às vezes até mesmo a gente se surpreende com o que tem dentro da gente. E aí que é o momento da gente ter um lugar para se segurar que não é desse mundo. E hoje eu coloco aqui esse lugar da filosofia. E não posso deixar de lembrar, para colocar uma introdução aqui para essa live, para esse assunto que a gente vai falar, que são os mestres bezerros em Cunha, eu não posso deixar de citar aqui uma pessoa que é um ícone na filosofia prática, como ela mesma coloca, e que vive no Brasil, que muitas vezes a gente tem essas referências fora do Brasil, e muitas vezes a gente tem a referência também da filosofia no homem.
Então eu quero citar aqui a professora Lúcia Galvão e quero citar uma passagem dela onde ela explica a filosofia prática com uma história simbólica. E eu vou colocar essa história simbólica aqui para a gente fazer a introdução do assunto todo que está acontecendo hoje em Cunha. Ela coloca numa situação hipotética que existe uma poça de água no chão. E então a vasta maioria, que são os alienados, essas são palavras dela, passam pela poça e de repente falam, viu? Por isso que eu não pago imposto, porque afinal de contas a gente paga imposto e olha a bagunça que é. Ou então o outro que paga imposto fala, eu paguei o imposto, mas olha, ninguém limpa nada, olha a loucura que é isso aqui. Aí tem um outro grupo que é do bem intencionado, e ela coloca que é um grupo menor, né, em relação aos alienados, mas é um grupo que está crescendo, e eu dou as graças, e eu percebo isso também aqui mesmo no santuário, ou outras atividades que a gente vê, por exemplo, dando voz, visibilidade para trans, mesmo a questão do negro, a mulher, ou seja, tudo isso a gente está vendo que os bem-intencionados estão crescendo, a gente está ganhando visibilidade de vários assuntos e a gente está podendo dialogar a respeito disso tudo, não só de mestre animal, ou seja, a gente realmente está crescendo de uma consciência, ou melhor, uma mentalidade opressora para uma consciência amorosa, compassiva. E isso sempre aquece o meu coração. Bom, e ela fala que é o grupo esse outro que chega, né, é do bem intencionado. Então tá lá a poça d'água e eles vamos limpar isso aqui, vamos, tudo bem, não é meu, mas eu limpo, já que não tá no meu caminho. E aí tem o terceiro grupo que é do filósofo prático, que o sujeito tá passando e ele olha, ele fala, tudo bem, tem que limpar, tá acontecendo uma situação aqui de fato, só que da onde tá vindo isso? Porque a gente tem que atuar também na causa raiz, porque senão não vai ter rodo que dê conta, não vai ter gente que dê conta, não vai ter nada que dê conta, porque afinal de contas a goteira ainda tá acontecendo. E ela coloca dentro desse símbolo o lugar de olhar para cima, ou seja, a gente realmente procurar um lugar mais alto do que a situação do problema em si. É muito bonito, eu recomendo, de verdade, eu recomendo muito que vocês assistam essa aula dela. Bom, e aí eu vou citar aqui pra gente fazer essa introdução toda, porque a gente vai navegar por esses lugares durante a live. Eu vou colocar aqui uma outra mentalidade que é na verdade do Jung, que é uma referência na psicologia pra gente, que ele criou um conceito, ele fala muito em lugar de arquétipos. Então, quando ele analisa sonhos, algumas vezes ele diz que o mesmo personagem, que é a gente, por exemplo, no sonho, pode estar desdobrado em vários que estão ali. Então, o que eu tô querendo dizer é pra gente não se sentir como, não, eu sou o filósofo prático. Não, a gente tem filósofos práticos em nós, a gente tem o nosso espaço, que cada um de nós é bem intencionado, e a gente tem outros lugares em nós que estão absolutamente alienados. E a gente pode ver isso, por exemplo, quando um grupo bem intencionado se reúne e de repente um olha para o rodo do outro e fala, o teu rodo é menor, você não deveria estar aqui. E aí, antes que se note, tá um pegando o cabo do rodo e dando no outro. E aí a gente olha e fala, ai meu Deus do céu, minha deusa da terra, não era isso que era para acontecer. Porque afinal de contas, a goteira continua lá e a poça de água continua lá. E afinal de contas, a gente vai conseguir um pouquinho mais de sucesso se todo mundo se unir para limpar o que está acontecendo ali, mas também trabalhar na causa raiz. Dentro do que a gente fala dos bezerros, desses mestres bezerros em Cunha, a gente precisa lembrar que a gente está favorecendo sempre qualquer tipo de desastre com o mestre animal quando eles estão na nossa vida sendo explorados. E isso significa tudo o que a gente fala a respeito de veganismo. Que o veganismo é basicamente fugir, se afastar, se posicionar contra a exploração do mestre animal. Isso é como a gente vai subir no teto e tampar a goteira. Só que no meio de tudo isso, a gente fala, mas eu ainda não consigo, então sou bem intencionada, eu quero saber aonde eu deposito para ajudar quem está lá. Super válido, é ótimo. Só que ainda assim a gente não pode esquecer que existe uma causa raiz. E cada um dentro da sua capacidade precisa invocar esse espaço, como a professora Lúcia Galvão fala, de filósofo prático, para realmente ser eficaz. Agora mesmo em Uberaba, um outro crime de maus tratos foi reportado. São 1000 no rebanho. 1000 em Uberaba. Agora imagina se a gente ficar com cabo de rodo, dando no cabo de rodo do outro, ou seja, pensando, não, quem daqui tá fazendo mais ou menos, quem pode ficar? Eu vi você na outra aposta, então você não vai trabalhar. Aqui só vai ficar quem é meu amigo nessa aposta. Se você não for meu amigo, se você não pensar como eu, se você não for do meu clube, você não pode ficar nessa aposta.
O que acontece é que tudo isso tem muita visibilidade. E quando tem visibilidade dentro disso tudo, o que pode acontecer? Numa próxima, alguém da justiça pode falar, putz, esse pessoal aqui é organizado, hein? Nossa, que bacana, vamos chamá-los, porque eles entendem de como cuidar desses mestres animais sem fazer o quê? A exploração. Porque geralmente quando os protetores e ONGs e santuários não estão presentes, o que acontece? A gente termina tendo naquela situação uma outra condição de abuso, porque é o sistema daquele primeiro grupo que a professora Lúcia Galvão colocou, que eu montei aqui dentro dessa história para dar introdução, é esse lugar que geralmente fica, ou seja, na alienação, porque a gente não sabe, a gente fica trabalhando na posse e olhando e procurando um culpado. Agora, se a gente conseguir se organizar, porque, gente, os desastres vão continuar acontecendo. Isso é muito triste poder falar isso aqui, ou poder não, todo mundo pode falar, mas compartilhar isso aqui. O mundo está numa condição que não aguenta mais o que a gente está fazendo com ele. Ele, mundo, ela, mãe natureza, eles, filhos da mãe natureza, nossos irmãos. Não aguenta mais. E essa reação toda está gerando um efeito que vai causando o quê? É uma barreira que cai, é uma enchente, é uma água, é muito calor, é a chuva, é mestre animal, é gente. Então eu coloco aqui para a gente realmente estar junto e olhar para a gente nesse lugar. Eu quero terminar, aniquilar em mim o alienado. Eu quero que o meu bem intencionado possa ser um filósofo prático. E a gente ir vigiando dentro da gente se a gente escorregar para os outros arquétipos. Se a gente escorregar para os outros personagens desse ator que cada um é nesse enredo da vida. Porque vai ser muito mais efetivo que a gente trabalhe junto. E aí entra alguns lugares que são muito desconfortáveis. Por exemplo, eu posso ter na minha visão pessoal que eu não quero de forma alguma, por exemplo, me envolver na política. Ou então eu tenho uma fala, dentro do movimento vegano existe... É difícil dizer isso, mas às vezes o movimento vegano se apresenta de duas formas. Uma que é estratégica e a outra que é abolicionista. Eu gosto muito de um comentário da Lari que fala que, no fundo, todo vegano estratégico é abolicionista, porque quer o quê? O fim da exploração do mestre animal. E todo vegano abolicionista também procura uma estratégia para salvar mestre animal. Então, ou seja, eu tenho um pouco de receio de falar, ou seja, de segregar, de colocar esse grupo ou aquele grupo. O fato é, a gente está aqui por quê e para quê? A gente está aqui pelo amor. Foi por causa do amor que a gente chegou. Então, como é que a gente pode fazer algo em união, independente dos desconfortos que eu sinto? Porque a gente tem... eu gosto muito de quem diz que, na verdade, um psicólogo, na verdade, falou para uma aluna de yoga minha, disse que, na verdade, o ser humano procura um outro ser como ele para se apaixonar, porque qualquer diferença que a gente tenha, a gente fala, já não gosto mais. E qual é a referência que a gente tem? É a gente mesmo. Então, quando a gente junta um coletivo, pode ser muito desconfortável, porque outra vez, até mesmo dentro do movimento, as pessoas podem dizer, putz, mas eu não gosto dessa fala, não pode ser desse jeito, não pode ser assim. Agora, o que o mestre animal acha? A política, esquece, eu não quero nenhum político aqui dentro, porque afinal de contas, essa causa é do amor. Concordo com tudo isso, só que eu, por exemplo, eu não sei escrever um projeto de lei. Eu posso fazer outras coisas, eu sei fazer arroz, por exemplo. Eu posso abrir a live aqui e comentar o que está acontecendo. Eu sei limpar, quando eles defecam, eu sei fazer coisas muito simples. Mas eu não sei escrever um projeto de lei. Então o que eu estou colocando aqui é que tem lugares desconfortáveis. Às vezes as falas não são as nossas, mas ainda assim a pergunta que eu tenho é, o mais forte de nós, ele pode ser considerado o mais forte de todos nós juntos? Não existe forma, não existe maneira disso acontecer. Então, quando a gente se encontra, é possível que a força de um ganhe outros lugares. E aí o que eu coloco em termos de desastre é que tem 1000 cabeças agora, como eles dizem, cabeças, porque para eles são bens em Uberaba. Como é que a gente vai se organizar para isso? Quem vai poder receber? Como que vai acontecer? E em Cunha, a gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio de órgãos públicos, a gente precisa de apoio no nosso legislativo, a gente precisa de um estatuto de mestre animal. Do mesmo jeito que tem um estatuto de idoso, a gente precisa de representação na Câmara.
A gente precisa saber votar. A gente precisa conhecer os planos de governo. Ah, isso, Patrícia, é politicagem. Não, isso é se envolver. Se envolver para como todo mundo que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro poderia ter feito se tivesse se debruçado um pouco mais no plano de governo desse sujeito que não mentiu em nenhum momento. Ele cumpriu tudo o que ele falou, desde o começo. Quem não cumpriu fomos nós, na nossa alienação de procurarmos culpados e transferirmos a nossa responsabilidade. Então eu tô aqui para dizer que eu acredito que a união, ela beira lugares desconfortáveis, mas ela pode acontecer. Aonde eu não acredito em união? Quando é para destruir. Por exemplo, eu vou me juntar com alguém para destruir outro ser ou uma iniciativa, eu não acredito nessa união. Vocês sabem por quê? Porque a própria energia do que está fadado ao fracasso se autodestrói. Eu não preciso interferir. Aonde eu canalizo a minha energia é para que a gente possa construir. E que mundo a gente quer construir? Um mundo novo? Então eu peço aqui para que pessoas que estão dispostas a construir esse mundo novo, que se manifestem com paciência, com tolerância, com inteligência, com sabedoria, porque de outra maneira vai ficar muito mais difícil. A gente não está falando só de um caso isolado. À medida que a água termina, à medida que a Amazônia é devastada, à medida que a gente continua comendo carne, consumindo queijo, à medida que a gente continua criando muros entre nós em vez de pontes, as coisas só ficam piores. Agora, a curiosidade disso é que elas não ficam piores só para nós, elas ficam piores também para quem a gente defende e para quem a gente termina fazendo um desserviço quando a gente não se une para construir, quando a gente se une eventualmente para excluir, para falar alguma coisa contra alguém que teria a opção de colocar algo ali. Então isso, outra vez, eu comecei essa live falando o que me mantém um pouco sã, um pouco, porque a minha sanidade total, ou seja, esse mundo testa a gente, colocando senso de humor aqui, claro, mas o que me coloca no centro, que me coloca para respirar, é essa filosofia e esse lugar. A gente precisa se unir para construir e a gente precisa aprender a lidar com a diferença um do outro. Dentro dessa união eu sempre faço a minha ressalva. Eu estou aqui, eu represento o santuário, Vale da Rainha, esse santuário, para dizer que estamos aqui para nos unirmos para construir. O que precisa ser destruído, o velho mundo, ele está caindo sozinho. Ou alguém está com alguma dúvida disso? Olha só o que está acontecendo em todo lugar. Ninguém precisa estar lá para destruir alguma coisa. Os nossos tempos já impelem no que é velho, no que não serve mais, que se autodestrua. A gente precisa se unir para construir, para criar pontes entre nós. Então eu convido aqui para que a gente possa realmente, na política, para que a gente possa, entre pessoas com mentes afins, eu não estou falando de santuários, apenas ONGs, protetores, nada disso. Se você está ouvindo e se você está indignado com o que está acontecendo com os mestres bezerros em Cunha, eu peço, Patrícia, mas sabe o que é? Eu como carne, vem para perto. Porque você conhecendo mais, eu tenho certeza que você vai se sentir acolhido nesse grupo a ponto de questionar o estilo de vida que você tem, sem que isso seja uma acusação para você. Você é bem-vindo aqui. Não importa se você come carne, se você toma leite, você precisa conhecer tudo isso. Da mesma forma que eu preciso conhecer quem me ensina do que quer que seja que eu não sei. E aí a gente consegue outra vez focar na construção. Dentro desse focar na construção, a gente, na semana passada, focar na construção de um novo mundo, na semana passada a gente começa a receber de todos os lugares que está acontecendo uma situação de desastre em Cunha. Ao mesmo tempo que a gente recebe também que existe ali já um grupo atuante. E aí dessa forma, que incrível, ótimo que eles estão lá. E ao mesmo tempo, no final de semana, a gente recebe alguns vídeos comentando que ainda que existam pessoas, e todo mundo sempre no grupo dos bem intencionados, então vamos colocar isso, isso é um lugar bacana também da gente sair, que ainda assim precisa de mais ajuda. Isso não foi uma palavra de alguém, não foi um áudio de WhatsApp, isso foi, na verdade, por vídeo. Então a gente viu imagens de situações que estão acontecendo. Pediram ajuda para nós, a gente não pode avaliar a distância. E aí então eu vou falar do nosso santuário, porque eu não posso falar da prática do outro, eu não posso falar de como o outro faz as coisas na casa dele. Eu posso falar de como a gente faz aqui, as nossas práticas. Quando existe um resgate,
um resgate ponto, não importa que a gente está falando de um número de mais de 300, de mais de 1.000, de 100, de 1. A gente sempre vai até o local avaliar. Por que isso acontece? Essa avaliação é feita com o médico veterinário, nesse caso, no nosso caso, com o Dr. Maurice. Quando a gente recebe a denúncia, as palavras que são ditas, elas muitas vezes não correspondem aos fatos. Por que isso? Porque às vezes a denúncia é feita até por outro fazendeiro, e o outro fazendeiro ele tem um interesse, por exemplo, comercial naquilo, então para ele não é exploração. Fica sempre num lugar de interpretação, só que tem a interpretação e tem os fatos, e a gente precisa constatar os fatos. Faz sentido isso para vocês? Então, por exemplo, se a gente vai fazer qualquer resgate, a gente não vai simplesmente falar, ah, então tá tudo bem, tá aqui, acabou. Por exemplo, recentemente a mestra Era chegou de um protetor chamado Marcelinho. Antes dela chegar aqui, porque foi junto de um outro problema que a gente estava tendo de saúde com a mestra Isis, a gente conversou com o veterinário responsável no caso, o Dr. Maurício também, a gente recebeu o exame. Por que isso? Porque é uma outra prática nossa, que quando esse mestre animal chega, esse mestre animal, ele pode chegar... Ah, tô vendo que o Murilo tá aqui também, que maravilha, é bom que aí a gente vai conversando todo mundo junto, eu vou inclusive pedir quem tiver pergunta, colocar na caixinha de pergunta aqui ao lado, que aí eu posso no final falar a respeito disso. Ou seja, endereçar as perguntas caso eu tenha as respostas, óbvio. Onde eu não tiver as respostas, eu vou ser sincera para dizer. Não vou tentar me colocar como conhecedora de um assunto que eu não sei. Quando a gente vai até o local para analisar a situação, então constatar os fatos que realmente estão acontecendo ali, tem uma outra coisa que a gente precisa realmente perceber. Num resgate, aquele mestre animal tem condição de viajar? Se ele, porque o resgate não é dentro da propriedade, que é o santuário, óbvio. Se ele tiver condição de viajar, ele pode se juntar a outro rebanho. Por que isso? Porque a gente tem doenças. E um rebanho com outro. E além disso, tem também um outro aspecto, a reprodução. Esses mestres animais, as meninas começando a soltar o perfume dela para os moços, não é coisa que cerca segure. E isso, quando a gente fala de um rebanho, onde muitos deles são inteiros, ou seja, são reprodutores, o que pode acontecer? Uma baita de uma confusão, uma disputa pela reprodução. Então, outra vez, a gente, prática do santuário, a gente não simplesmente fala, tragam todos, não tem problema, a gente vai dar um jeito aqui. Não existe isso. Por quê? Porque a gente coloca em risco quem está aqui. E uma outra coisa acontece também, a gente tem um compromisso com vocês. Vocês que confiam nesse trabalho, na transparência da gente, nesse serviço que a gente está propondo. Agora imagina se a gente simplesmente agisse de maneira espontânea, como se não houvesse amanhã, e falasse, bom, vamos tentar o que quer que seja, o importante é salvar. E de repente a gente transporta até sem GTA, ou a gente transporta sem a devida documentação. E eu não estou dizendo que esse seja um caso que esteja acontecendo ali em Cunha, porque o transporte que foi feito de uma propriedade para outra foi feita com o monitoramento de órgãos públicos. Estou colocando aqui o que são as nossas práticas e estou justificando para vocês por que a gente faz isso ou aquilo. Então, quando uma situação é avaliada, ela nunca é avaliada remotamente. A gente se envolve. E quando a gente se envolve pensando nos que estão lá, pensando nos que estão aqui e também pensando em vocês, porque a gente tem um compromisso com vocês. Esse serviço não é um serviço que, mais 2 meses e acabou tudo e agora a gente vai trocar de vida e o Vitor e eu a gente vai fazer outra coisa. Isso é um comprometimento, é uma vida dedicada para isso. Que qualquer falha nossa vai recair neles. E isso que a gente precisa sempre invocar um estado de sabedoria plena. Embasado em tudo isso, na segunda-feira, quando os vídeos continuaram, os pedidos continuaram, a gente trocou mensagens com o Murilo, trocou mensagens com a equipe dele. Eu pessoalmente liguei para algumas pessoas dentro do movimento, o Vitor também fez esse contato, para que a gente tentasse entender o que está acontecendo. E daí veio um posicionamento formal, ou seja, quando a gente constatou que estava ali, e eu preciso comentar que desde segunda-feira eles estão trabalhando ali com algumas outras ONGs, quem está lá nesse momento é o GRADE, e além do GRADE, a ONG Arca da Fé. Eu não sei qual o critério que outras ONGs usam, o que eu sei é que todas são bem intencionadas. E eu quero que a gente lembre disso. Porque se a gente parte de um lugar onde
Aí outra vez, começa a gerar segregação, e segregação não vai ajudar ninguém. Então parte do princípio, todo mundo é bem intencionado e todo mundo está olhando os teus olhos. A gente pode sempre falar das nossas práticas. Tem uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar. Quando a gente traz, dependendo do que tenha, por exemplo, a mestra Era que chegou agora há pouco tempo aqui. A mestra Era está isolada ainda. Ela não se relaciona com outros. Ela ainda está em quarentena. Não existe um local onde ela está trocando com os demais, onde ela bebe no mesmo coxo que os outros. Por que isso? Porque a gente precisa avaliar o quadro. A gente já avaliou lá, agora tem um período para que ela então possa ser colocada com os demais. A gente simplesmente não coloca todo mundo junto. Bom, constatando em Cunha, então, o que acontece, chegando lá, mestres animais numa situação absurda. Absurda por quê? Porque eles foram transportados para um lugar que não tinha a infra para recebê-los. Esse transporte ele foi feito por uma intervenção. Eu não fui a pessoa que fez a intervenção, então eu não posso falar por essa pessoa. O que eu posso dizer é só a experiência do Vitor e do Dr. Maurício lá, ou seja, quando se depararam com isso, com a situação toda. E aí, quando isso foi visto, alguns ficaram na fazenda, foram transferidos daí de outra forma, ou seja, com caminhonete. Quem não conseguia ficar em pé foi colocado não no caminhão com outros, ou seja, para evitar acidentes no transporte. Porque lembra, quem está deitado nem sempre está levantando, e quem está em pé está um passo de cair, porque eles estão muito vulneráveis. Bom, chegando lá, aí tinha toda uma questão dessa área que foi cedida pela prefeitura, e eu agradeço o envolvimento da prefeitura, que, ou seja, tá nesse caso, e é isso de novo. Às vezes as pessoas, elas também entendem da perspectiva delas de falar, não, tá aqui a área, vocês querem área? Tá aqui a área. E a gente precisa comunicar mais detalhes do que precisa ter nessa área. E aí uma pessoa me perguntou especificamente se o Murilo estava provendo isso, na verdade. E eu entendo que essa responsabilidade não é do Murilo, ou seja, tá todo mundo tentando ajudar, mas existem responsabilidades dentro do processo. Então, dentro do processo, eu peço para vocês procurarem pelos responsáveis desse processo inteiro, para que realmente haja essa clareza, né? Ou seja, o Murilo, é o meu entendimento que ele não é o fiel depositário. E qual é nosso posicionamento? Qual é o nosso posicionamento enquanto santuário? O primeiro deles, e junto com o Dr. Maurício e com o Vitor, é que existe, nesse instante, uma situação de risco para transporte desses mestres animais. Eu vou repetir isso para que fique claro. Existe uma situação de risco no transporte desses mestres animais. Isso não é simplesmente uma prática nossa, é uma condição de avaliação por um médico veterinário que está lá, tá, avaliando esses mestres animais, vendo a condição, realmente, ou seja, participando disso tudo com essas demais equipes que estão presencialmente lá e não remotamente, ou seja, presencialmente vendo o que está acontecendo, existe risco. E aí, então, o que talvez esteja um pouco, às vezes falam, não, mas qual é então o posicionamento? É tirar, é colocar, vai para uma ONG, vai para outra? É um dia por vez. Agora a gente tem que pensar em quem? Em mestre animal. Agora eu gostaria que a gente não pensasse em uma ONG, outra ONG, se é político, se não é político. Eu gostaria que a gente pensasse numa união para 300 vítimas que precisam de atenção. Precisam de remédios, precisam de alimentação, precisam de uma área própria. E isso, inclusive, o Vitor me mostrou que houve uma melhoria. E eu acredito que isso tenha sido uma intervenção da prefeitura. Vou depois, eu sei que o Vitor tá com pouca, o celular dele tá com pouca bateria, do Dr. Maurício também, mas a gente vai tentar colocá-los aqui para que eles falem também. Existe isso, não é uma questão da gente falar, então agora a gente vai... Não, e eu também entendo que tudo isso é toda a participação de todos os envolvidos, toda a participação é por mestres animais. Então, se é por mestres animais, vamos escutar o que um e outro tem para dizer. Porque outra vez, a gente não está aqui no nosso santuário, aqui nessa sala, praticando yoga, vendo vídeos de internet e avaliando vídeos. A gente está presencialmente no local. E a gente está presencialmente no local porque a gente se importa com mestres animais. Simplesmente por isso. Porque aqui já tem muito serviço pra gente. Já tem serviço em todo lugar dessa terra. Inclusive, se você não souber o que fazer com a tua vida, sai na rua por 10 minutos e fica contemplando. Que com certeza você vai encontrar uma causa anti-opressora, anti-opressão, para dedicar a tua vida e tua missão. Então, a gente está aqui, como eu acredito que todos os bem-intencionados estão, para prover por eles. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que a gente pensasse neles.
eles não têm condição de viajar. Esse é o parecer do médico veterinário, e eu vou tentar colocá-lo aqui, do Dr. Maurício, que já teve uma reunião. Isso significa que a gente quer o caso, a gente quer todos os mestres bezerros, a gente está intercedendo contra outras ONGs, de forma alguma. A gente está simplesmente dando nosso parecer técnico e compartilhando a experiência que a gente tem embasado em quase 10 anos de resgate de mestres equinos e bovinos principalmente. Simplesmente isso. Se a justiça colocar que esse é um risco que pode ser levado, que tem um veterinário outro que concorda, se a justiça determinar isso, o que a gente está tentando fazer é o quê? Qual é a melhor opção para eles? A partir da hora que eles estejam recuperados, a partir da hora que eles tenham segurança para viajar, então a gente começa a falar de para onde vai? Para onde vão? O que existe nesse lugar? Esse lugar tem a condição financeira para receber? Tem a condição física para receber? Tem um médico veterinário responsável para receber? Ou seja, a avaliação não vai ser feita por nós, vai ser feita por órgãos públicos. Até porque se a gente intercedesse dessa forma, a gente não seria imparcial. Por isso que existe justiça, por isso que existe jurídico, por isso que existe advogado, por isso que existe promotor. Porque é imparcial, então não é a Patrícia tentando falar, não, eu quero aqui, ou seja, vem pra cá. Não, é algo que é organizado, inclusive essa organização e retidão para que a gente não coloque nenhum tipo de processo dentro do próprio movimento a favor do fazendeiro. Então tudo é muito bem organizado no movimento e eu vejo dentro desse movimento de bem-intencionados todo esse lugar, existe jurídico, existe comunicação, existem frentes diferentes. Então eu queria só trazer isso para nós de novo, para que a gente entenda, ou seja, qual é o primeiro olhar nosso. Eles não têm condição de viajar. Isso significa, então, vamos colocar, então a gente quer, nada disso. A gente quer que eles sobrevivam. Além disso, ou seja, não existe o perdimento ainda em termos jurídicos do que está acontecendo ali naquele caso. Então, é um dia por vez. A gente não pode tentar resolver coisas muito rápidas e cortando e atravessando, e coisas que eventualmente não estarão contra nós, e sim contra mestres animais, que são os seres que a gente está tentando defender. Então, como comecei essa live de hoje, vamos olhar para dentro e vamos ver qual é o lugar nosso que está alienado, qual é o lugar nosso que está bem intencionado, qual é o lugar nosso que é esse filósofo prático que quer resolver a causa, e a gente tentar aniquilar tudo que não serve à luz, e tentar ouvir o outro, e tentar realmente trazer uma fala e uma conduta amorosa, porque não vai ser a base de acusação, não vai ser a base de desorganização. A gente enquanto protetor, santuário, pessoas que estão incomodadas e indignadas com essa situação, a gente precisa pedir sim que esses mestres animais tenham representatividade na Câmara. A gente precisa pedir sim que exista uma forma de sustentar esses seres. A gente precisa pedir sim que essas situações não aconteçam. E aí eu posso ser julgada falando isso como uma bem-estarista, que é um termo que às vezes vai dentro desses círculos veganos. O que é isso? Em vez de trabalhar no veganismo, então agora a gente vai trabalhar para o fazendeiro não fazer nada de mal com ele, sendo que no final da linha a gente sabe que tem um abate. Eu quero dizer aqui que a gente defende o veganismo. Só que eu também quero dizer aqui que eu, na minha visão de mundo, eu tenho analisado que não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir acordar num mundo vegano. Então, enquanto a gente não acorda nesse mundo vegano, a gente vai fazer o quê? Reduzir o sofrimento. Então, eu gostaria que a gente tivesse 2 desdobramentos de uma mesma missão. É acabar com o sofrimento. E aí é trabalhar realmente lá em cima no telhado, no exemplo que eu comentei, para fechar a goteira. Agora, reduzir o dano, ou seja, aliviar o sofrimento, é trabalhar nessa goteira. E a gente vai precisar fazer as duas coisas juntas. Porque hoje a gente não tem suficiente gente para dizer a goteira está fechada. Porque a gente sabe na nossa sociedade, em termos de mundo e não de Brasil, que a gente ainda tem muitas pessoas consumindo carne e secreções de mestres animais. Então, enquanto a gente não consegue
enquanto a gente ainda não consegue acordar e gritar, o mundo é vegano, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar ajuda para que seres que deixam mestres animais nessa condição sejam punidos. E essa punição que ela venha como forma de educação e regeneração. E não algo como eu quero que ele morra de fome, passe a mesma coisa. Isso não serve o novo mundo. O que serve o novo mundo é cada um de nós se regenerar. Isso serve o novo mundo. Então, enquanto, de novo, eu quero propor que a gente faça os dois. Que a gente trabalhe por esse mundo vegano. Então, cada um de nós, se você está me ouvindo e você está indignado, reduz. Reduz, começa reduzindo. Patrícia, mas eu gosto muito. Lembra deles, da carinha deles, do olho. Tem várias imagens deles chorando. Lembra deles. Começa a reduzir. Nossa, mas ainda tá difícil. Então, tá bom. Comecei a reduzir. Agora qual a outra parte? Alivia. Ah, isso é bem-estarismo. Eu, infelizmente, ou felizmente, eu me ocupo sempre, eu canalizo a minha energia no serviço que eu perguntando para mestre animal e eles me respondendo é isso, eu canalizo a minha energia aí. E não na percepção dos demais nesse serviço. Porque senão o que acontece é que eu saio da minha verdade e eu caio num lugar que é muito perigoso para todo ser humano, que é o complexo de rejeição. Então você começa a me rejeitar porque eu não sou do jeito que você acreditava ou pensava que eu deveria ser. E se eu tenho um complexo de rejeição, então eu começo a mudar, porque eu sempre quero agradar. Então eu não posso querer agradar você. Eu preciso querer agradar os que estão sofrendo. E os que estão sofrendo estão pedindo para leis mais efetivas. Estão pedindo para um movimento organizado. Estão pedindo para as pessoas reduzirem. Estão pedindo para as pessoas pararem o consumo. Isso que eles estão pedindo. Quando uma pessoa fala, eu parei porque na verdade eu vi que essa dieta emagrece. Sei lá, tô falando qualquer coisa. Bom, veganismo não é dieta para começar. Ah, não, mas não é por causa disso também. Ou seja, você não vai parar porque você quer emagrecer. Você vai parar por causa do mestre animal. Daí eu olho pro mestre animal e falo, o que você acha disso? O mestre animal tá falando, graças a Deus, para de comer o que quer que seja, pela razão que seja, porque tá me salvando. Então, eu coloco aqui só pra gente saber separar um pouco o que é nosso e o que é realmente deles, o que eles querem e o que eles precisam. E se a gente tiver esse discernimento, é óbvio que a gente vai tratar as nossas questões no psicólogo, no terapeuta, vai praticar yoga, vai cantar, vai abraçar a árvore, vai o que quer que seja, mas a gente vai ter uma linha de ação mais coerente com o que realmente a gente defende. A gente tem que tomar muito cuidado para não projetar a gente mesmo no mundo, para a gente realmente estar aqui a serviço e não simplesmente projetando, não, mas para mim não é assim. Peraí, se eu estou defendendo alguém, então eu não posso usar dessa defesa para alguém para me colocar ou tratar as formas ou impor as formas com que eu vejo o mundo. Eu preciso servir o outro. E quando o outro comemora o envolvimento de pessoas distintas que vão ampliar, inclusive, a visibilidade de questões que gritam pela nossa atenção, eu posso olhar e falar, nossa, não... Eu não quero isso, pra mim é tudo ou nada. Tudo bem, é a minha visão. Mestre animal, o que você acha? Tô comemorando. Ótimo, então eu fico do lado dele. Porque afinal de contas, é ele. É ele que tá ali sofrendo, não sou eu. Eu tô sofrendo por opção, porque eu sinto a dor dele. Eu sofro por empatia. Eu sofro por compaixão. Mas eu não sei o que é ter o meu seio e até mesmo o meu sangue feito como máquina e diluído esse sangue em leite para servir uma espécie que não precisa dele. Eu não sei o que é estar separado do meu filho, gritar por ele, não saber onde ele está e ter centenas deles juntos, com medo, com fome, com frio. Eu não sei o que essas crianças sentem, mas eu imagino que seja muito difícil. Então, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para eles, eu não pergunto para mim. Eu vou até eles. E a resposta que eu escuto sempre é mais união, é mais sabedoria, é mais interação, é mais ponte em vez de muro. É isso que eu escuto. E é isso que eu gostaria que a gente invocasse aqui. Então, o nosso posicionamento enquanto santuário, embasado nisso, eu não sei se o Vitor, eu vi ele passando por aqui, eu vi o Dr. Maurício está com o Vitor, eu não sei se eles estão aí juntos, mas se eles estiverem, eu gostaria que o Dr. Maurício falasse um pouco do que viu ali. E o nosso posicionamento, de novo, é simplesmente para que a gente espere a recuperação desses mestres animais,
para que eles sejam medicados, tratados, para que haja um RT, ou seja, um responsável técnico, uma pessoa com capacidades para, como médico veterinário, ali no dia a dia, fazer o tratamento desses seres, para que então em outro momento se fale em adoção, em encaminhamento, existe um processo jurídico, existe corpo jurídico, existe tudo isso. Agora, vê que o Vitor tá. Amor, vou te chamar aqui. Então é só isso. É só a gente olhar para esse lugar e depois disso eles estão saudáveis, então vamos conversar de novo para onde eles vão. A gente não precisa ter pressa, porque eles já sofreram demais. Então se a gente perguntar para eles agora, falar, bom, vamos sair daqui correndo às pressas, vamos fazer... Não, às pressas não, é tudo feito de novo, tem tudo boa intenção. As pressas eu digo no tempo. Vamos sair daqui agora? Não, vamos esperar mais um pouco? Vamos colocar mais? De repente dar mais tempo para quem quer recebê-los? De repente dar mais infraestrutura? E aí as pessoas também têm perguntado muito a respeito de como que ajuda. A nossa sugestão sempre em casos que existem muitos envolvidos é sempre direcionar para uma única conta. Isso eu entendo que ainda não está organizado, então a gente está se refreando em falar por aqui, por ali, porque do ponto de vista jurídico ainda não está. E as ONGs que estão lá de fato, estão despendendo os recursos pessoais delas. Então, os recursos pessoais em termos de o que é o pessoal que se desloca, o que come, onde dorme, tudo isso. Agora, dentro de uma causa maior, onde a gente fala, bom, o que eu quero contribuir para que esses seres vivam 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, isso eu entendo que é uma decisão jurídica e que isso vai ser anunciado tão logo esteja esclarecido. Então, nesse momento, para quem pergunta para nós, fala, putz, eu quero colaborar, aonde eu colaboro? Tem ONGs lá que estão, de novo, despendendo do recurso próprio, e essas que estão presencialmente lá fazendo isso. Agora, enquanto de o que adota, quem não adota, para onde vai, eu vejo que existem muitos planos, mas do ponto de vista judicial, a última informação que eu tenho, e o Vitor e o Dr. Maurício vão falar um pouco mais, é que isso tudo está sendo levado em conta, inclusive em função da situação de saúde do mestre animal. Então, eu só quero enfatizar isso aqui. A gente só está pensando neles, é simplesmente isso. Espera um pouco. E a gente, outra vez, a gente não analisou o vídeo, a gente está com o médico veterinário lá. E tá o Vitor e o Dr. Maurício presencialmente. Vamos ver se eu consigo colocá-los, que eu sei que tem pouca... Tô vendo, agora eu foquei um pouco aqui nos comentários. Deixa eu só ver que tem algumas perguntas aqui. Como eu me comunico com eles? A Elaine colocando. Em algum lugar tem a sua história, Patrícia, gostaria de saber como nasceu o santuário. Elaine, eu posso falar a respeito disso na live de domingo. Ou se você escrever no direct, eu respondo para você também, ou a Vivian, que é aqui da equipe que tá por aqui. Que daí eu vou usar esses minutos finais dessa live, não finais, a gente ainda tem algum tempo, pro Vitor e pro Dr. Maurício falarem, porque eu sei que o celular tá com pouca bateria, o Vitor tava tentando carregar no restaurante, tava tentando fazer alguma confusão assim, para que eles possam se manifestar. Então só vou pedir essa licença para que eles falem um pouco disso aqui. Só um momento, por gentileza. E aí essas perguntas eu coloco, pedidos para participar. Amor, eu preciso que você mande um pedido, porque eu não estou encontrando... Peraí, não, já vim aqui, peraí. E eu quero... Aqui, o Vitor sai. Com vocês também, que esse tempo todo que tá lá, o Vitor, além das ONGs, está também com o Murilo Félix, que é um deputado, e inclusive facilitando algumas comunicações com órgãos públicos. Agora aqui. Vamos lá. Tô aí? O Vitor tá aí. Bom, você tá parecendo que tá disfarçado. Tô aí? Ninguém, não dá para te ver, não dá nada. Dá para virar ao contrário? É que... Assim? Sim. Isso. Aí. Aí, tá ótimo. Aí dá para ver o seu rostinho. Boa noite. É que eu tô um pouco cansado e um pouco queimado também. Sim, mas sim. Tá tudo sim. bem. Que maravilha. Amor, você tá aí com o Dr. Maurício também? Então, nós estamos aqui. A gente parou aqui um pouquinho para jantar. Eu vou deixar ele falar. Tá bom. Eu vou passar para... E depois você volta e a gente fala também. Isso, aí depois a gente... Que ele também está cansadão, então a gente já faz logo isso e vamos descansar um pouco.
mas tá tudo em Tá paz bom. aqui. Só um minutinho. Tá ótimo. Te agradeço, amor. Depois a gente fala de novo. Vamos ver se a conexão vai segurar. Boa noite, Patrícia. Como que você tá? Travou. Travou, tá aí. A conexão aí que tá dificinha. Bom, eu sei que eles estão. Eu quero muito escutar o Dr. Maurício, porque, de novo, é uma opinião técnica e é uma opinião imparcial, ou seja, a gente não está defendendo o santuário, ou a organização, ou o Murilo, ou não é nada disso. A gente está aqui pelos mestres animais, que é, de novo, todo esse grupo bem intencionado está aqui pelo mestre animal, apenas isso. Ai, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Deu certo aí? Agora deu certo. O Maurício voltou aqui. Eu tô vendo um fã-clube aqui se manifestando para vocês. Que bom. Doutor Maurício está com a voz, porque eu não sei quanto tempo você tem de bateria, nem de disposição, nem de conexão. Então, enfim, estamos aqui. Te ouvir. Como que você vê a situação em Cunha hoje? Hoje, na verdade, hoje principalmente ela está mais estabilizada, né? Uhum. Então, a gente conseguiu, junto com a prefeitura, arrumar a parte do que os bezerros eles vão dormirem. Então, onde que estava cheio de água e lama, hoje foi feito toda a retirada dessa água e da lama. E aí foi feito algumas camadas de pedra, areia e serragem. Então, hoje eles vão dormir muito bem confortáveis, né? Eu falo que todo desastre ele acaba sendo único, né? Não é o primeiro que eu participo. Então, cada um deles me toca de uma forma diferente. Então, esse não foi diferente, né? Por ser bezerros. Corta o meu coração e, na verdade, eu fiquei muito triste de ver as condições que eles estavam, né? Então, hoje... a gente já conseguiu fazer a contagem desse grupo, né, desses animais. E sim, também já conseguimos fazer o básico, que seria vermifugar eles, né, fazer um antiparasitário. E é isso, né? Eles estão controlados, então já faz mais ou menos 3 dias que não cai nenhum animal, graças a Deus, né? Então a gente... eles estão sendo alimentados com alimentos de qualidade, eles estão comendo ração também. Isso está sendo feito de 2 a 3 vezes por dia, né? E aí a gente está aqui na luta e é sempre por eles, né? Eu falo também que tudo é experiência, né? A gente acaba levando sempre lições de vidas para todo lugar que a gente vai, que a gente acaba atuando, né? O bom é que dentro do contexto já foram pessoas que a gente já trabalhou no passado, então chegou lá, já foi um ambiente mais tranquilo de se trabalhar, né? Todo mundo falando a mesma língua, sempre visando também aqueles que estavam trabalhando, visando o bem-estar dos animais, né? Pensando sempre no melhor conforto para eles. Então, dentro de um objetivo, ele está sendo, eu acho que ele está sendo bem feito, assim, pelas as equipes que estão trabalhando dentro do desastre, né? E essas equipes que estão presencialmente aí, a gente está com o GRADE, a gente está com a ONG Arca da Fé, tem voluntários do Murilo. Hoje eu vi um vídeo, inclusive, de alguém levando um exame de sangue para Atibaia, 16 exames de sangue, a equipe dele fazendo esse trânsito, né? Foi isso que aconteceu, Foi. doutor Maurício? Foi, na verdade, a gente precisou, né, de coletar o sangue desses animais, pegar os animais mais debilitados e mandar o sangue. Não tinha um laboratório para mandar, então eu entrei em contato com o laboratório que eu mando os exames, né, Os que a gente manda os nossos aqui, sim. Isso, isso. E aí eu entrei em contato com eles, aí a gente fez o trâmite e eles levaram para Atibaia e estão voltando. Então foram 500 quilômetros, né, entre ida e volta, só para levar os exames desses animais, para a gente ter um parecer melhor da condição física, né, de tudo que eles passaram, né. Então a parte de anemia, hemoprotozoário e por aí vai. Ótimo. E ótimo. Isso também esclarece, porque algumas pessoas hoje, quando eu conversei a respeito desses exames que estavam indo,
falaram, nossa, mas para que precisa ir tão longe os exames? E agora é bom que todo mundo entenda, ou seja, um laboratório de confiança, porque às vezes também usar laboratório dentro da cidade fica, de novo, imparcial. E aí eu agradeço essa voluntária da equipe do Murilo que levou, porque foi uma quilometragem e tanto, e vocês que estão aí, né, Maurício? Ou seja, eu sei que está difícil, e hoje também teve aquele impedimento, ou seja, alguma coisa justificada no Ministério Público. Num primeiro momento eu pensei que fosse o fazendeiro, mas depois eu entendi que foi uma falta de comunicação, vou colocar dessa forma, e que isso foi superado. Então, eu fico muito feliz de vocês terem continuado. Sim, a gente teve agora à tarde reunião com o Ministério Público, né? E eu acho que foi muito importante para a causa animal, na verdade, e para esses animais que estão lá. Foi resolvido muita coisa mesmo. E eu acho que ao decorrer dos dias agora a tendência é só melhorar, né? Eu acredito muito nisso. Que ótimo, que ótimo. E nessa reunião no Ministério Público, você pode dizer quem estava ou você prefere manter isso em sigilo e silêncio? Do que foi falado, Patrícia? Não, do que foi falado não necessariamente, ou seja, tem todos esses tópicos de melhoria, mas quiser falar também, ou seja, o que você sente. Mas as pessoas que estavam presentes estavam promotor de justiça, é isso? Você ouviu? Sim, estava o promotor. Tava o promotor de justiça, que é o Laerte, né? Tava duas pessoas do GAEMA, duas funcionárias, acho que tinha uma do GAEX, e aí tava a Vânia do GRAD, que ela é médica veterinária e ela que toma conta do GRAD, né? E eu estava na reunião direto e o Vitor ao meu lado, né? Então, eu acho que a gente hoje já esclareceu muita coisa para o Ministério Público, que até então eles não tinham esse tipo de percepção, né, conhecimento, e na minha opinião também eles não teriam o porquê ter, né, pelo fato que eles são pessoas da parte, na minha opinião, muito administrativa, né, e a gente é o pessoal de campo, né. Então, eu acho que hoje foi interessante a gente colocar muitos pingos nos is, vamos falar assim, e também alinhar muitas coisas com eles, que o objetivo final acaba sendo o mesmo, que ninguém estaria aqui, né, se não fosse pelos próprios animais, né? Então acabou sendo que hoje a gente, na minha opinião, eu estou muito em paz pela reunião de hoje, né? E eu me sinto extremamente feliz por tudo que a gente conseguiu fazer e está fazendo. Mas é isso, né? Eu acho que ela tá levando um bom caminho para a melhora desses animais. Ótimo, ótimo. Tem alguém que perguntou agora aqui, o Brito, ou a Brito, não sei, quem é esse deputado, o nome é Murilo Félix, ele não apareceu agora, tá? Ele tá lá desde o primeiro dia. Então, só para esclarecer isso também, que o envolvimento dele vem desde o primeiro dia. E, sabe, doutor Maurício, eu perguntei a respeito disso, de quem estava na reunião, só para deixar claro que não foi uma reunião do Santuário Vale da Rainha com o promotor, ou seja, não existe, na nossa opinião, como a gente entrar em algo desse tamanho sozinho, ou uns contra os outros. Não existe como a gente fazer isso. Existe como a gente sim entrar, sim estar junto, sim ouvir uns dos outros e realmente entender a perspectiva de onde cada um está saindo. Porque tem várias perspectivas aqui. Tem quem está só pelo mestre animal, por exemplo, e tem quem está porque X. Ou seja, mas no fundo de tudo, eu vou lá de novo e pergunto para o mestre animal, o que você acha? Ele fala, me salva. Me salva, me salva. Então vamos lá, vamos salvar. E vamos ter um pouquinho mais de paciência entre a gente. Mas, de novo, eu só quis perguntar isso para que a gente realmente tenha claro de que a gente está despendendo os nossos esforços para trabalhar em equipe e apresentar os nossos pontos não como caprichos e vaidades, mas como uma motivação para que a gente possa crescer dentro desse movimento, das nossas percepções pelo bem deles. Simplesmente isso. E aí, outra vez, a gente tendo entendido para onde vai, quando vai, o que quer que seja, maravilha, a gente vai apoiar, inclusive falando, olha, aqui é um lugar seguro para doar, para quem vai, já está decidido, já foi... Só isso, ou seja, mas por enquanto eu ainda tenho um pouco de insegurança porque tudo isso está sendo desenvolvido, só isso. Mas eu tenho certeza que, de novo, eu comecei a live falando isso, é um grupo de pessoas bem intencionadas, pessoas que querem resolver a situação e a causa da situação.
Doutor Maurício, você tem mais alguma coisa para colocar a respeito? Eu tenho uma dúvida, você falou que foi a prefeitura que levou a pedra hoje, foi isso? Na verdade, eu não tenho 100% de certeza, né? Eu sei que eles estavam lá trabalhando. Agora, eu não sei se foi 100% eles que levaram todo tipo de material que está sendo doado lá. A serragem não foi, né? A serragem tem uma madeireira do lado lá que eles cederam a serragem para jogar em cima da areia, né? Para fazer uma cama mais quentinha para eles dormirem. Então, eu acho que eu ouvi uma pergunta aqui sobre o estado de saúde deles, como que eles vão ficar. Na verdade, sim, todo animal que ele passa por um estresse de alimentação e por muito tempo, ele demora muito para se recuperar, né? Então, mesmo depois que daqui 6 meses a gente consiga voltar ao score corporal que eles tinham se eles fossem os animais saudáveis, a gente vai ter grande chance ainda de perder esses animais por outras debilidades, né? Então, quando o animal ele emagrece por fome, né? Então ele acaba baixando a imunidade, e nessa baixando a imunidade começa a aparecer outros tipos de doenças. Então, se o animal alguma vez na vida ele teve contato com carrapato, ele vai ter incubado ali a babeziose, né? Que se caso ele abaixar a imunidade, ele vai apresentar os sintomas. E fora isso, outras doenças, né? No rebanho tem animal que tem muito papiloma, que seria uma verruga, né? Que ela acaba passando do animal para o outro por próprio contato. Então, um lambe o outro, passa, se esfrega no outro, ela acaba passando desse jeito. Se esse animal ele está suscetível a pegar esse tipo de doença quando a imunidade dele está baixa, né? O que eu vejo dentro desse rebanho? Eles são pequenos, mas tem animais ali que eles não condizem com o tamanho deles. Então, são animais que desde o nascimento eles foram privados de algum tipo de alimento, até pode ser do leite, né? Que, na minha opinião, se você pegar um bezerro de 7 meses e colocar do lado de um que está lá, você vai ver até pelo tamanho do testículo que aquele que está lá, que tem a mesma estatura de um animal de 7 meses, ele tem mais de 2 anos, entendeu? Então, a gente está cogitando sim que a maioria desses animais, eles sofrem de nanismo, né? Pela parte alimentar que eles não tiveram e, novamente, eles estão passando por esse estresse de alimentos. Então, o que eu acho dessa situação toda, assim, é um trabalho muito intenso, que vai demandar tempo, principalmente dinheiro, porque são 300 e poucos animais e eles passaram fome muito tempo. Então, até o sistema digestivo deles entrar em acordo e a gente suplementar, que então aí já não é só valor de alimento, é parte também de suplementação, né? É vacinação, é vermifugação, é tudo que envolve eles. Veterinário. Tem muito tempo. Com certeza, o valor veterinário, que um veterinário só não vai dar conta de cuidar de todo esse rebanho, né? Então, acontece que por muito tempo e durante um período, na minha opinião, de 1 a 2 anos, a gente vai ainda ter perdas desses animais, né? O que acontece? Agora é uma época de chuva intensa, então é a mesma coisa de você pegar uma criança que está com a imunidade baixa, com gripe, e simplesmente deixar ela tomar chuva e ficar à deriva, né? Então você deixa ela na chuva, então ela pega sol, ela pega chuva, ela pega sereno, e aí como que a gente vai recuperar esses animais, né? Então tem tudo isso. Além disso, vai ter que ter um lugar muito grande para eles ficarem durante esse período de chuva, né? Um lugar adaptável para eles. Então nada é tão pequeno do que pareça, não, nada é tão fácil do que parece, né? Nos bastidores a história é bem diferente. Então hoje, por mais que são 300 bezerros, que na minha opinião a maioria tem nanismo, a gente tem muito serviço, né? Para estabilizar eles, muitos animais vão cair, né? E aí a gente vai trabalhando em cima. Dentro do que eu conseguir ajudar eles, eu vou ajudar, com certeza, porque a gente vive para isso. A Dani perguntou aqui sobre probióticos. Sim, a gente já está fazendo e a gente vai procurar algumas marcas também para pegar e tentar doar probiótico para a gente, que também lembrando que não é um suplemento barato para eles, e aí a gente está precisando de 300 animais que usem o próprio probiótico, tá? Então, eu acho que a gente vai tentar parceria,
né, com algum tipo de marca que forneça um probiótico de qualidade, para ver se eles doam alguma quantidade significativa para a gente, porque a quantidade é muito grande, né? Isso mesmo, isso mesmo. E também tem uma outra coisa, né, doutor Maurício, que eu gostaria que você falasse um pouco, que é a respeito do manejo. Às vezes a gente fala disso de mestre bovino, que precisa disso, precisa daquilo, e a gente não tem ideia do que é para colocar alguma coisa na boca deles. E aí a gente fala, por exemplo, de troncos de contenção. A gente fala, existe um termo que se chama área de manejo. Para que isso? Para que a gente consiga tratá-los. Não é simplesmente a gente ter um lugar aberto e onde precisa dessa área de manejo. Então, doutor Maurício, queria que você falasse um pouco disso também, ou seja, como veterinário, o que você acha como uma área de manejo ideal para eles nessa situação, até que possam estar recuperados e daí sim esse processo de encaminhamento acontecer. Na verdade, assim, bovinos é bem diferente do manejo de equinos, né? O equinos é um animal que hoje em dia é usado até para monta, né? E ele foi durante muito tempo domesticado até chegar ao cavalo que é hoje. O bovino, ele não tem essa intimidade com o dono como tem dentro dos santuários, né? Então, por exemplo, o mu, que eu amo ele, né? Então, de chegar, de beijar ele, de ele lamber, isso daí não existe dentro de um lugar que explora eles de alguma forma. Então, o que eu queria dizer é assim, por exemplo, eles estão debilitados, o que eles precisam necessariamente, né? Tem que ter um tronco de contenção, sim, tem que ter um piso adequado para eles pisarem, tem que ter uma área grande para eles pastarem, para ter qualidade de vida, né? Eu falo que o sistema semi-extensivo, que é o sistema que ele ajuda tanto na parte bem-estar e como até na engorda do animal, que seria você fornecer silo e ração no coxo e suplementação, como sal mineral também, e deixar o animal o resto do dia pastando, né, e talvez recolher ele à noite ou não, dependendo do quadro clínico dele, é o que para mim engloba bem-estar, né? Então eu acho que isso seria dentro de um ideal. Também o básico seria o quê? Uma área muito grande, né? Se você pensar que se for criado esses animais no sistema extensivo, que seria você não fornece nada no coxo e só deixa eles pastar, teria que ser 2 animais por hectare, né? Então você teria que ter uma área aí de pelo menos de 600 hectares, né, para você deixar esses animais. Como o sistema é semi-extensivo, então você vai ter aí pelo menos 15 animais por hectare, né? Que aí teria que fazer a conta, que agora eu não consigo fazer de cabeça porque eu tô cansado. Mas você tem que ter todo um suporte. Então você tem que ter uma área para eles ficarem embaixo na hora da chuva, porque eles não gostam de tomar chuva toda hora, né? Então você teria que ter uma área confortável para eles deitarem. Você teria que ter água corrente limpa para eles. Então um alimento de qualidade, sendo silo de milho, silo de cana. Teria que colocar uma ração também com uma porcentagem de proteína mais alta, né? O sal mineral. E para esses animais específicos, a parte de suplementação, que também, na verdade, na minha opinião, é prioridade, que é o que, na minha opinião, ainda sairia mais caro do que você usar o silo, a ração e o sal mineral. Entendi. Então, eu acho que não é simplesmente você pegar o animal e soltar no pasto, né? Você tem toda uma estrutura por trás, até como médico veterinário, para você fazer um plano de ação em cima desses animais. Então, quando vão ser revermifugados, quando vão ser vacinados, quando vão ser castrados, né? E na minha opinião, nada é tão simples do jeito que parece, igual eu falei um pouco atrás. E tem também a parte de quarentena, né? Que é não misturar com outros animais do rebanho enquanto eles tiverem 100% sadios, não, ou passarem por exames, né, específicos que o veterinário pediria, né? Sim, exatamente. Doutor Maurício, a Ana perguntou aqui se o fato do nanismo, enfim, tudo que aconteceu, se compromete o futuro deles. Aqui, a experiência que a gente tem no santuário é que mestre animal de resgate é uma surpresa no desenvolvimento, porque a gente não sabe como as células assimilaram aquela desnutrição. Você vê, ou seja, essa vida deles comprometida em função desse abuso que eles sofreram de maus tratos?
Na verdade eu vejo sim, pelo fato, igual eu falei, infelizmente, de todos esses animais, a gente vai perder animal ainda, né? Porque a, a parte anatômica e fisiológica do animal, ela ela acaba não sendo referência de um lado e para o outro. Então acaba sendo que, por mais que a gente cuide desses animais, até estabilizar eles, eles podem sim, infelizmente, acabarem vindo a óbito por tudo que eles passaram, pelo sofrimento, e que as pessoas, que elas têm a percepção que quando o animal... Hoje existe um score, na verdade existe já faz muito tempo, que a gente mede como esse animal está magro. Então, de 1 é caquético e 5 seria obeso. Os animais daqui, a maioria está entre 1 e 2, né? E são animais em pleno desenvolvimento, né? Então, desde criança até adolescente, né? Você privando ele da própria alimentação, né? Eu acho que depois que a gente estabilizar o rebanho, eles não teriam nenhum problema, a não ser que eles vão ficar pequenos, né? Mas Sim, isso sim. não seria um problema porque a gente não está trabalhando com produção e sim com bem-estar sempre deles, né? Mas são animais que vão ter que ser acompanhados, né? Sim, sim. Que ótimo, doutor Maurício. Eu tenho certeza que as pessoas receberam muita informação e conseguiram essa ideia geral. Eu só vou reiterar aqui, enfatizar que realmente o que a gente está tentando aqui é passar uma recomendação. Isso tudo está com a justiça, isso não é... E a justiça é imparcial, de novo. Não é um santuário que decide, outro santuário fazendeiro, uma ONG, um protetor. É a justiça. Então, a gente só foi até lá, colocou uma recomendação baseada em avaliação presencial pelo bem deles. Simplesmente isso. A gente tendo clareza de como tudo isso vai se desenvolver, então agora eles estão bacana, passou 6 meses, o doutor Maurício vai falar, ou então quem a justiça determinar que fique, não importa quem, ou seja, a gente está aqui, o doutor Maurício não está lá para sair o nome dele, a gente não está aqui para sair o nosso nome, todo mundo está nesse grupo de bem intencionado, a gente quer o melhor para eles. Isso estando mais claro, então o que a gente vai fazer? A gente mesmo vai falar, olha, aqui está indo assim, ali está indo a colar, ali está... Essa foi a decisão judicial e está tudo certo. Isso daqui, ou seja, o Murilo que está fazendo com o Estatuto do Mestre Animal está fazendo isso para as leis. O doutor Maurício está trabalhando outro santuário, outro... E vamos todo mundo trabalhando junto, visando sempre o que é melhor para eles. E a gente tendo clareza, aí o que a gente vai fazer é compartilhar, mas a gente vai se refrear um pouco antes de saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu deixo aqui nessa live a conclusão de que vamos esperar agora o que o poder público vai dizer. E o que o poder público disser, ou seja, se eles falarem, não, eu considerei tudo, mas eu acho que dá para colocar todo mundo no caminhão, porque... Ou seja, a gente está fazendo... o que a gente está fazendo por amor. E existem situações e sistemas dentro de tudo isso e a gente vai respeitar, mas sempre colocando publicamente nosso posicionamento e sempre enfatizo, tentando construir mais pontes do que muros. A gente precisa de toda ajuda. A gente, vírgula, eles. Porque a gente pode falar que imagina o sofrimento, a gente não faz ideia o que é ter o tamanho de 2 meses com 8 meses, porque não comeu, não tomou leite, estava morrendo de sede e ainda vê o irmão gritando e gemendo do lado fazendo passagem. A gente não tem a menor ideia do que é isso. Então, eu realmente agradeço demais. O Brito está colocando, se estou com medo desses mestres animais para fins políticos. Eu não tenho visto dessa forma. E estou lendo aqui, Brito, eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, ou enfim, se define por algum outro pronome. Mas eu não se defino de outra forma. Tem pergunta na caixinha, deixa eu ver aqui. Eu realmente acredito, Brito, que o que está sendo tentado aqui são várias frentes diferentes para uma solução para eles. Então, existe, por exemplo, gente que está colaborando que de repente não é vegana. E que mesmo assim está colaborando. Então, eu sempre procuro um posicionamento de aproximação do que de rejeição, mas sem vender os lugares que são da minha alma. Ou seja, não é porque eu quero aproximar que eu vou abrir mão de valores do meu espírito. Isso eu vou ter sempre claro. E é um valor do meu espírito que, na união, a gente consegue mais coisas para eles do que quando a gente tenta, vou repetir uma coisa que eu já disse, nenhum de nós, o mais forte de nós, não é mais forte que todos nós juntos.
Rita, grata pelos teus comentários, desculpa. Maravilha. Bom, a gente vai ter mais uma conversa e a gente sempre vai estar na transparência, a gente sempre vai estar no posicionamento. Coloco aqui que nenhum de nós da nossa equipe está se colocando de um jeito que, bom, esse daqui é contra esse posicionamento é a favor. Todos os posicionamentos aqui são a favor de mestre animal. E todo mundo que está a favor de mestre animal, a gente convida para estar junto outra vez, não para destruir, mas para construir. E qualquer dúvida, um traço do nosso santuário é a comunicação. A gente tem canais no direct, a gente tem canais de WhatsApp, a gente tem canais no Telegram, para que a gente possa se comunicar, dialogar, tá aqui com franqueza e honestidade. O que a gente souber responder, a gente responde na hora. O que a gente não souber, a gente corre para quem sabe responder. Maurício, você quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer por tudo, né? Por novamente a gente estar fazendo o melhor por eles. Sempre foi de coração, sempre foi por eles e a gente está aqui até hoje por causa deles também, né? Então é isso, é o amor, o respeito, o carinho e sempre pedindo dias melhores para que nada disso chegue uma hora que isso acabe, né? E o bem-estar e o carinho, o amor sobre isso mesmo. Sobrepõe a tudo a nossa ambição e aquilo que muitas pessoas almejam, né? E que tenham mais compaixão pelos que não têm voz, né? E que nós seremos a voz deles enquanto a gente puder ser. Que lindo, Maurício. Te agradeço muito. Quero saber se o Vitor quer colocar alguma coisa. E não posso deixar aqui de dizer que o serviço que o Dr. Maurício faz aqui no santuário, e não é uma coisa assim, às vezes, sei lá, é 1h da manhã, tá ele e o Vitor com soro pendurado, comendo em bacia, tá quase comendo no coxo, porque não dá nem para subir para a cozinha. Então, quero deixar esse agradecimento também pela simplicidade, esse agradecimento pela espontaneidade. Aqui, as coisas são muito malucas, né, doutor Maurício? Aqui, o ritmo, tudo isso. E encontrar esse lugar de que a gente pode ser, simplesmente ser, e um dia, sabe, pode, senta e conversa. E outro dia eu falo, doutor Maurício, não dá nem para eu conversar, porque hoje só com yoga para eu conversar, que hoje não dá nem para falar. Então, quero te agradecer por fluir junto nesse sentido. E, enfim, agradeço por tudo, de verdade. Eu vou chamar o Vitor, se ele quer se posicionar, falar alguma coisa. De novo, doutor Maurício, te agradeço por estar em Cunha, agradeço por estar no santuário, agradeço por estar na casa, agradeço por você ser quem você é. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, Patrícia, e até logo. Vou passar para o Vitor aqui. Até breve, a gente fala hoje ainda. Uhum. E aí, amor, quer colocar alguma coisa? Não, tá tudo bem. Eu acho que o Maurício resumiu tudo, né, que a gente está passando aqui. É uma situação bastante difícil, é uma situação muito triste, né, de se ver, porque são crianças. Né? 90% são crianças. Crianças que às vezes pode ter até 2 anos e você está achando que ela tem 4 meses. Então é o raquitismo, é o nanismo, é a doença, né? É o maus tratos que elas já sofreram lá de trás. Então é uma coisa muito, muito difícil de se ver. Mas a gente está aqui. Hoje foi um dia muito bom, muito proveitoso. Tivemos muitas conversas, muitos acertos de situações. Eu acho que o mais importante foi esse espaço que foi construído, que foi feita a cama, né? Que foi feita a caminha deles para que eles passem a noite mais tranquilos daqui para frente. Então foi um dia bacana. E mais essa reunião com o Ministério Público, com tudo isso que ficou ali bem claro que todos, de comum acordo, todos os técnicos, todos os veterinários têm a mesma conduta, têm a mesma coisa. Não, eles não podem ser transportados, é muito risco e isso foi um alívio. Isso foi um alívio para nós, porque seria assim uma coisa, seria mais uma tragédia, né? Do ponto de vista
todos os técnicos aqui, isso seria uma tragédia. Então, a gente está aqui, o Maurício vai para Brotas, hoje ainda, né? Eu continuo aqui e tá tudo certo. Vamos um dia de cada vez. As pessoas estão mais unidas hoje. Hoje muito se esclareceu. Então a gente vai torcer. Tem essa reunião aí, acho que amanhã, no período da tarde, que algumas coisas vão ser esclarecidas e definidas. E é isso. A gente está aqui por eles. A gente, de vez em quando, dá uma caidinha, vai ali, chora um pouco, volta e continua brigando, e vamos continuar brigando até que todos os seres sejam felizes. É isso aí. Essa é a nossa meta. A gente não quer farol, a gente não quer likes, a gente não quer visualizações, a gente não quer nada. Claro que a gente precisa de tudo isso, claro que a gente precisa da imprensa, a gente precisa que todo mundo divulgue. Esse caso tem que aparecer para o mundo, as pessoas têm que ver, as pessoas têm que estar sabendo de tudo que está acontecendo. E já apareceu mais um caso agora aí em Minas, Uberaba, são mil cabeças, então é mais uma tragédia anunciada. Então eu acho que infelizmente, né, parece que o universo tá levando isso, tá fazendo isso para que o humano acorde. Exato. O universo pode estar colocando tudo isso, sabe, para acontecer, para isso servir, para que um dia as pessoas enxerguem, sabe, que é o nosso prato, que é o nosso leite, que é a nossa carne, que é o nosso hambúrguer, é aqueles 5 minutos do x-salada, que você come um x-salada e nesse teu x-salada tem 3 vidazinhas dessas que a gente está tentando salvar, como hoje salvamos umas 3 ou 4, e ali tinha uma carne de hambúrguer. Então, que a gente consiga, sabe, que a gente consiga enxergar isso, que isso seja divulgado, que isso seja mostrado, sabe, que a imprensa, que os órgãos tenham coragem de mostrar tudo isso para as pessoas, e principalmente a medicina, né? Eu vejo os médicos e hoje eu vibro com tantas amigas nossas, com tantos médicos veganos, sabe, mostrando, provando que existem outras formas, né? Que a gente não precisa consumir esse monte de sangue, esse monte de pus, esse monte de doenças, de hormônios, né? Então a gente não precisa levar isso para dentro da gente. Então é só isso, é só gratidão. A gente está aqui, está lutando e com certeza tudo vai dar certo. Eu queria dizer também que existiu e está existindo, eu vi muitas perguntas, muitas coisas falando dos políticos, né? Eu conheci o deputado Murilo, é um garoto, é uma pessoa muito bacana, muito séria, que está na política. E quem está na política, ele não vale mais ou não vale menos de que quem é vegano e quem não é vegano, né? Existem diferenças, existem... Um acha que é uma forma de se viver, o outro acha que é outra forma de se viver, mas a política é uma coisa muito importante para o país. Tanto é importante que a gente tem que aproveitar esse ano e rever tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo,
tudo que aconteceu com a Amazônia, tudo que aconteceu com o Pantanal, tudo que tem acontecido e aonde estavam os órgãos públicos, aonde eles estavam, quem são eles, como tudo isso aconteceu, em quem nós votamos, para quem nós votamos, o que eles fizeram. Então, é de suma importância a política. Então, eu não apoio deputado nenhum, eu não apoio presidente nenhum. O santuário tem uma posição política, interna, nossa, mas a gente não vem a público e até se precisar ir a público, a gente vai vir a público. Né? Sim. Mas eu acho que você a gente é posicionado. Eu só quero dizer que não é o Murilo, não é o caso do Murilo. O Murilo foi um rapaz que apareceu aqui no primeiro dia, ele que denunciou, ele que fez. Nós conhecemos ele aqui quando nós chegamos, ele fazendo todo o apoio, ele nos alertou e nos mostrou os caminhos que a prefeitura já existia uma verba destinada para isso, que politicamente a forma com que essa verba que poderia ser usada, existiam caminhos lícitos, caminhos normais, né, de procedimentos normais, que as pessoas que estavam aqui, não tinham esse caminho, não conheciam esses caminhos. E ele se ofereceu a fazer isso e tal, e ele fez, está fazendo, e é só isso que eu tenho a dizer dele. Hoje ele disponibilizou um carro para levar esses exames para Atibaia, foram 500 quilômetros, nós colocamos um motorista. Então, não existe partidarismo, não existe apoio partidário, não existe não, existe o animal. O animal, sim, esse existe. Quem quiser falar com a gente, é falar do animal. Quem quiser falar com a gente de política, não fala de política com a gente fala de animal. Esse é o recado para todos vocês. Muito obrigado. A gente está muito cansado e vamos descansar um pouquinho e amanhã tem mais, se Deus quiser. Tá bom. Um grande beijo, gratidão. Fiquem com Deus. Graças, amor. Graças, doutor Maurício. Eu vou fechar e depois eu já falo com vocês. Tchauzinho. Tá bom. Bom, gente, os recados foram dados, os esclarecimentos. A gente agradece muito a contribuição de vocês, de tempo de vocês, né, para que a gente possa estar aqui refletindo, fazendo essas reflexões juntas. Eu espero que tenha tocado lugares novos no coração, sabe? Porque se a gente fica só na nossa perspectiva, a gente sempre tende a ter ela estreita, e não importa o quão larga ela possa ser, mas ela é estreita em relação ao quanto ela podia ser ampliada se a gente vê outras perspectivas. Quero colocar aqui muita ênfase que a gente precisa sim envolver imprensa, envolver político, precisa envolver a Câmara, nesse lugar que quem tá ali no holofote, o mestre animal, são eles que precisam. São eles que precisam. Então, imagina só a festa quando a gente tiver um produto vegano estando numa propaganda televisiva de TV aberta, por exemplo, que isso significa que mestres animais ganharam espaço e que outras pessoas vão alcançar uma consciência que talvez hoje indispõe. Eu gostaria de pedir aqui para a gente se envolver sim na política, para escolher em quem a gente vota, conhecer os planos de governo. Eu peço grandemente por isso, porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. E eu digo coisas, a maior parte das coisas, principalmente quando elas envolvem desastres e causas e tudo isso que está acontecendo hoje no nosso mundo. Quero deixar aqui também para a gente a sugestão para a gente tentar dialogar, mesmo entre os que a gente pensa que são diferentes. E, acima de tudo, a gente cultivar um espaço dentro da gente, de sempre realizar se a gente está indo contra ou a favor. E quando a gente estiver indo contra,
algo que esteja ali para ajudar, para fazer algo positivo para o demais, a gente perceber se ali é o nosso lugar ou se a gente deve se retirar. Não um lugar físico para o outro, mas um lugar dentro da gente. Eu queria provocar essas reflexões em nós. Porque, outra vez, tem outro desastre por aí. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai um monte de ativista de um lugar para o outro? É isso que a gente vai fazer? Ou a gente vai ter que se organizar, inclusive enquanto constituição? A gente vai ter que fazer o que mais? Será que é só isso? Ou seja, será que é só a gente pegar a nossa mochila, levar de um para o outro? Ou seja, quem aguenta tudo isso? A gente precisa de muito apoio. A gente precisa que essas pessoas sejam penalizadas, a gente precisa que a lei seja cumprida, a gente precisa de recursos, a gente precisa de união. A gente precisa mudar o mundo. E esse mundo vai começar a mudar? Não vai ser à base de canhão e nem em línguas com espadas cortantes, mas com o nosso garfo. Foi assim que Gandhi falou. A gente vai mudar o mundo com o nosso garfo. Eu deixo aqui minha gratidão por todos que estão aqui reunidos. À medida que a gente vai avançando, a gente vai fazer outras lives. À medida que for ficando mais claro para a gente um passo e outro, então a gente vai recomendando do mesmo jeito que a gente foi falando essa semana, ou seja, com quem a gente conviveu ali, a gente também vai falando, ou seja, do que a gente souber, vai colocando aqui em franqueza, em posicionamento, em clareza, para realmente o que a gente recomendar ser algo que a gente acredita e que está em paz. Alguém falou da mestra Mariazinha, ela está aqui. Bom, graças, gente. Boa noite, bom descanso. Vou fazer um mantra aqui, só para que a gente possa terminar essa live, que de alguma forma todos os seres possam receber vibrações através do coração de cada ser. O mundo precisa de mais amor. Não é mais raiva, não é desunião, não é competição. É mais amor que o mundo precisa. Mais sabedoria. Precisa de mais gente humana. A gente conta com vocês. Eles contam com a gente para que a gente seja melhor. E o melhor de nós, a gente percebe não pelo que a gente faz para nós, mas pelo que a nossa existência serve outros. Nanamburuque, nanaie, nanamburuque, nanaie, nanamburuque, nanaie, 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 nanamburuque, nanaie. Varre decanta toda a história. Se sou poeira, sopra o vento pra me ver. Todo mal que vem vai embora. Quem me guarda é Nanamburuque, Nanaie. Que todos os seres sejam livres, protegidos e vivam em paz. Boa noite. Salubá.